Artes em Fios. Olá, crocheteiras e crocheteiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Rocha, do canal Luna Crochê Artes em Fios. Espero que estejam tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem também, graças a Deus. Peço novamente que se inscrevam no meu canal. Faltam 22 pessoas para a gente bater a nossa meta de 100 inscritos, mas eu quero continuar crescendo. Essa meta é até o mês de agosto. Então, hoje o tema da semana, do vídeo da semana, é porque ainda faço crochê depois de tanto tempo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história da minha vida, sobre a história do crochê na minha vida. Eu aprendi a fazer crochê quando eu era criança. Eu tinha uns 12, 13 anos. E eu aprendi com uma amiga da minha mãe, a dona Doralice. Eu tinha amizade com as filhas dela, eu frequentava muito a casa dela, que a gente morava perto naquela época. E ela fazia crochê e eu aprendi a fazer as correntinhas. Depois ela foi me ensinando a fazer os pontos mais fáceis. Aí depois eu parei, né? Eu cresci, fui trabalhar, entrei numa fábrica de costura. Aí depois eu me casei. Quando eu me casei, depois que eu tinha minhas filhas pequenas, eu voltei a fazer crochê. Mas eu fazia crochê só para minha família mesmo, para minha avó, para minhas tias. Ou eu dava de presente, ou minhas tias pediam, eu fazia e cobrava um preço baratinho. Então eu comecei aí a minha história com o crochê. Eu comprava aquelas revistas, no começo eu fazia aqueles tapetes meia-lua, que eu fazia para minha avó, que ela gostava de pôr na beirada da cama, né? Então eu fazia para ela, ponhava fita, tudo, deixava bem bonitinho e fazia para minha avó. Fazia para minha mãe também, que minha mãe morava junto com a minha avó. Minhas tias iam lá na casa da minha avó, elas via, elas pediam para eu fazer para elas. Então eu vendia num preço baratinho. Eu não lembro qual foi a primeira peça assim que eu fiz. Eu lembro que eu fazia muito esses tapetes meia-lua que eu via em revista. Que naquela época não tinha YouTube, não tinha essas coisas. Então a gente comprava revista e tinha as receitas lá que a gente ia acompanhando, né? Então nessa época eu comprava as revistas e ia fazendo. Então eu achava que esses tapetes meia-lua era mais fácil para mim fazer porque eu não tinha tanta prática, né? Então foi assim que eu comecei a história no crochê. Naquela época não tinha tantas pessoas fazendo crochê que nem tem hoje. Eu lembro que a Doralice fazia para vender para algumas amigas dela, e também tinha uma outra amiga da minha mãe, a Rita, que ela fazia, mas ela não fazia toalhas, ela fazia brusas de crochê, de manga comprida, blusa de manga curta, e minha mãe sempre comprava essas blusas para mim. Quando o crochê começou a ficar mais sério na minha vida, como eu já disse para vocês, na pandemia eu passei muito mal, né? E eu achei no crochê uma forma de me distrair para esquecer um pouco o mundo lá fora, porque quando você está ali crochetando, você está prestando atenção nos pontos, está prestando atenção no que você está fazendo, você está focado naquilo, você se desliga. Me desliguei da TV, me desliguei um pouco do mundo lá fora para eu poder passar pela pandemia, né? Então foi aí que eu comecei a fazer o crochê, mas não com o intuito de vender. Eu fazia para minha mãe, aí da minha mãe eu comecei a fazer para uma tia minha, para minha tia Cida. Depois eu fiz para uma outra tia minha que começou a comprar. Aí eu comecei a fazer e postar no Facebook. E aí eu tive minhas primeiras encomendas. Eu fiquei muito feliz com as minhas encomendas. Eu vendi para Rio Claro, para a cidade vizinha, vendi aqui em Santa. Algumas amigas minhas também compraram, né? Então nessa época eu vendi alguns trabalhos meus
na época da pandemia. Depois da pandemia, eu continuei fazendo meu crochê, só que aí eu já não estava vendendo tanto mais. Aí minha mãe veio a ficar doente, eu fazia só nas horas que eu tinha tempo, mas eu fazia também para esquecer um pouco dos problemas da minha mãe, que ela estava ficando bem debilitada. Então, quando eu ia lá ficar na casa dela, quando eu não estava fazendo nada por ela, eu sentava e fazia o crochê. Que nem eu já disse, eu fazia crochê quando ela ficou internada, eu levava para o hospital. E isso faz mais ou menos uns 2 anos, né? Aí, quando a minha mãe veio a falecer, eu foquei no primeiro mês, assim, eu deixei meio que o crochê de lado, por causa que eu estava sofrendo muito. Só que daí eu peguei o crochê de novo e comecei a fazer. E a Luana, e eu já tinha bastante coisa feita que já vinha da pandemia, né? E alguns que eu já tinha feito novo, que nem eu fiz bolsas enquanto eu cuidava da minha mãe. Eu fiz várias coisas enquanto eu estava cuidando da minha mãe, que eu tenho aqui em casa. Até quando minha mãe faleceu, ficou vários tapetes que eu vendi para minha mãe, que ela pedia para eu fazer, mas ela não queria dar, não. Ela comprava mesmo, ela pagava. Que ela não achava justo eu fazer e não ganhar nada com isso, né? Então, quando ela faleceu, eu trouxe alguns tapetes aqui para minha casa. E aí, fazendo crochê, um dia conversando com a Luana falou para mim. A Luana falou: mãe, por que você não começa a postar seus tapetes, seus crochês na internet? Cria um canal no YouTube para você crescer, né? Porque eu sempre fiz o crochê no intuito de vender mesmo, né? Mas como eu tinha muita vergonha de sair vendendo, né? Então eu ficava quieta, só quem sabia mesmo que pedia para eu fazer. Então, quando eu recebi essa ideia da Luana, essa proposta, eu acatei. Aí nós criamos a marca do Luna Crochê, como eu já falei para vocês, que é Lu de Luana e Ná de Natália, né? Que é as minhas 2 filhas, que eu prestei uma homenagem para elas. E aí a gente começou a gravar os vídeos para o YouTube, a gente começou a postar no Instagram, ela criou um Instagram próprio para o Luna Crochê, ela criou um TikTok também para o Luna Crochê, porque a gente pretende vender também no TikTok Shopping, né? Para a gente crescer mais. Então, isso está sendo muito importante para mim, porque é uma coisa que eu faço com amor, era um hobby e se transformou no meio de eu ganhar uma renda extra. Então, tudo que a gente ganha extra é bem-vindo, né? Então, é importante o que a Luana fez por mim, porque com isso eu estou expandindo, né? E estou mostrando meu trabalho para mais pessoas. Não é só as pessoas da minha cidade, da região que vê, é pessoas do Brasil inteiro. E graças a Deus a gente está crescendo no YouTube, a gente está crescendo no Instagram e no TikTok. Então, ficou uma coisa muito gostosa de fazer, porque além de ser um amor que eu tenho pelo crochê, que o crochê vem na minha vida desde que eu era criança, e também pelo amor que a minha mãe tinha pelo crochê, que a minha mãe gostava muito, essa é a história que eu tenho do crochê, de ter a memória da minha mãe sempre tendo coisas de crochê, né? Então, o meu amor pelo crochê vem daí, do amor que a minha mãe tinha pelo crochê. Pra gente criar o nosso canal no YouTube, eu e a Luana começamos a ver vídeos, né, das crocheteiras. A gente viu para aprender, né, que a gente não tinha muita noção do que fazer. Então a gente começou a assistir no canal da Cauana, do Roger Crochê, da Loren, da Rose, vários canais que agora eu não vou lembrar, né? Então a gente foi assistindo para ver como a gente poderia fazer
para a gente poder crescer, né? Então a gente aprendeu muito com isso. E futuramente eu pretendo fazer um vídeo falando dos canais que eu mais gostei de ter assistido para aprender. O que o crochê representa hoje para mim? Representa uma história de vida. Porque eu aprendi criança, com 11, 12 anos. Hoje eu tô com 54 anos e ainda tenho muito amor pelo crochê, ainda mais agora. Porque agora eu já sei fazer muita coisa diferente. Eu sei fazer bolsa, sei fazer suplá, sei fazer caminho de mesa, tapetes diferenciados. Então é uma coisa que me faz muito bem. Eu sento e esqueço, perco o tempo ali fazendo meu crochê, né? Então o crochê significa muito na minha vida. Me tirou de fases difíceis, né? Como a pandemia, a perda da minha mãe, a doença da minha mãe, a perda do meu tio também. Então é onde o crochê é meio que meu refúgio, meu hobby e o meio da minha renda extra, né? E isso é muito importante para mim. Além do crochê significar uma história de vida, para mim, um refúgio, que nem eu já falei, ele também me dá muito prazer em fazer, ficar ali vendo vídeos ou mesmo criando ou modificando alguma peça. Eu sinto muito prazer em fazer isso. E é uma coisa muito criativa, né? Você tá ali fazendo, você tá vendo uma coisa do nada, você escolhe os barbantes, os fios, pega uma agulha, senta ali e vai criando do nada. Eu vou contar uma coisa rapidinho para vocês. A minha filha tem uma impressora 3D, né? E um dia eu fui na casa dela e vi a impressora 3D lá, ela colocou lá para fazer um negócio lá para mim ver como que era. E se a gente for comparar o crochê com a impressora 3D, é quase a mesma coisa. Só que a impressora 3D é uma máquina, né? Porque a impressora 3D tá ali, não tem nada, né, ali no negócio ali. E de repente começa lá a trabalhar, daqui a pouco surge a coisa lá que ela colocou para fazer, né? Um bichinho, um porta-joia, qualquer coisa que você faça surge lá, assim, né? O crochê também, você não tem nada na sua mão, nada. Você pega, senta, pega os seus fios, a sua agulha, do nada você vai começando ali crochetar, daqui a pouco você tá com um tapete pronto, com um caminho de mesa, com uma passadeira, com um jogo de banheiro. Então é uma comparação muito interessante de se ver, né? Então, como a impressora 3D e o crochê são parecidos, como eu falei, né? Só que o crochê é feito à mão, é muito mais criativo, é muito mais prazeroso, tem que ter muito mais habilidade, né? E o crochê é a minha companhia diária, né? Todo dia eu sento ali, faço meu crochê, é minha companhia. É uma tranquilidade também na minha vida e uma realização de um sonho, né? Ter aluna crochê é a realização de um sonho de pouco tempo. Não vou falar que é a longo tempo, não. Mas o Luna Crochê é um sonho de pouco tempo que está se tornando realidade, né? A gente está crescendo, eu tenho fé que tudo vai dar certo, a Luana está me ajudando, eu estou ajudando ela, e a gente é uma família trabalhando junto. Então, não é só o meu sonho que está sendo realizado, da Luana também. E a sensação de produzir algo com a própria mão é muito prazeroso, porque você está ali criando, fazendo uma coisa que te dá prazer, te dá alegria, e é muito legal você ter um tapete, a pessoa chegar e elogiar uma coisa que você mesma fez, né? Então isso é muito importante. Se eu já tive vontade de parar,
de fazer crochê? Já, várias vezes. Por quê? Porque o mais difícil nisso tudo é vender, né? Quem faz crochê sabe o quanto é difícil. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não valorizam o seu trabalho. Acham caro, você fala o preço, a pessoa não fala mais nada. Então, é uma coisa que as pessoas não valorizam muito. Tem pessoas, sim, que não vou generalizar. Tem pessoas que você fala o valor, compra de novo e não fala nada. Então, às vezes, dá vontade de parar assim. Às vezes você está fazendo um tapete, não dá certo. Outro dia mesmo, eu desmanchei um tapete 3 vezes, mas eu fui tentando até que eu consegui, não desisti de fazer, né? Eu consegui fazer. E então as peças minhas não dão muito errado porque eu sigo a risca, né? Tudo que eu vejo, algum ponto que sai errado, quando você está lá no fim da carreira, você tem que voltar, desmanchar, mas isso nunca fez eu pensar em parar de fazer crochê. O que faz mesmo a gente ter vontade de parar, eu por mim, o que faz mesmo eu ter vontade de parar de fazer crochê é ser difícil de vender. Eu tenho várias peças prontas entregas, eu já vendi, graças a Deus, estou vendendo agora. As encomendas também, no começo estava mais difícil, mas agora está chegando também. Então, e é o cansaço, né? Parece que você não cansa, você fica ali sentado, não cansa, mas cansa os olhos, dá dor nas costas, dá dor nos braços, dor na mão. E às vezes isso também dá uma vontade de desistir, mas eu não vou desistir nunca, porque agora que eu comecei eu vou até o fim. Eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil das coisas. E o momento que as vendas acontecem é muito prazeroso, porque a pessoa manda mensagem, viu um trabalho seu lá, eu gostei desse tapete, quanto que tá? Que nem uma cliente minha viu um tapete que eu tinha feito salmão e bordô, um jogo de porta, né? Uma cliente minha viu um tapete de porta, que é o par salmão e bordô, ela falou que ia ficar com o jogo e encomendou um jogo de cozinha, uma passadeira e um outro tapete igual, na mesma cor. Então isso é muito gratificante, né? Porque a pessoa gostou do tapete e pediu o outro igual. Que nem a outra encomenda que eu já entreguei a semana passada da passadeira com outro tapete menor, cinza e branco. A cliente também já pediu um jogo de banheiro na mesma cor. Então isso faz a gente seguir em frente. Porque você pensa assim, tá difícil para mim? Tá difícil para todo mundo. Porque que nem eu tô começando agora, que nem eu já falei que eu via vídeos das outras crocheteiras, hoje elas são grandes, né? A Lauren, o Roger, a Cauana. Mas elas falaram nos vídeos que no começo também era assim, que elas tinham vontade de desistir também, né? Porque não é fácil você manter um projeto que você está investindo, né? Porque a gente não ganha tanto assim no crochê para investir. Então no começo a gente investe do dinheiro da gente mesmo, né? Só que isso, quando você começa a vender, faz uma venda ou tem uma encomenda, tudo que você pensou em parar, em desistir, veio na sua mente, não, eu vou conseguir crescer. Isso é muito gratificante para mim. Então, é muito prazeroso você chegar na casa de uma pessoa que você conhece, uma cliente sua, e ver ela usando um trabalho que você fez, né? Que nem a semana passada eu fui na casa da sogra da minha filha, e ela tava lá, o jogo de banheiro que ela encomendou de mim há um tempo atrás, os tapetes da pia, da porta, você olha assim, você sabe que foi feito por você. É muito gratificante, né? É muito gostoso você chegar num lugar e ver as pessoas usando algo feito por você. O Luna Crochê mudou a minha vida porque
Nunca pensei em ter canal no YouTube, mesmo porque eu sou muito vergonhosa, eu tenho muita vergonha de aparecer, né? De falar. Hoje eu já estou me expressando um pouco melhor, mas no começo eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas. E o canal do YouTube, o TikTok e o Instagram, ele dá muita visibilidade para outras pessoas, né? Para outros lugares, outras cidades, outros estados, né? É um trabalho que expande, né? Que você mostra não só para as pessoas que você conhece, que nem você tem no seu TikTok pessoal, no seu Instagram pessoal, pessoas que você conheça. Mas no TikTok do Luna Crochê, no canal do YouTube, no Instagram, eu tenho muitas pessoas que eu não conheço, nunca vi. E eu estou podendo mostrar para as pessoas o meu trabalho e como eu sou, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que apanhou muito da vida, mas está aprendendo a crescer, né, com o trabalho. E é muito gratificante você poder mostrar seu trabalho para muita gente, né? E é muito importante a gente ter clientes, seguidores, as pessoas confiar no trabalho da gente, porque que nem eu faço meus crochê, meu tapete, minhas coisas, eu faço com muito amor e dedicação. E eu faço como se fosse para minha mãe, que é a pessoa mais importante que comprava meus crochê, né? Eu ponho ali meu amor, minha dedicação, cuido, faço tudo certinho para aquela cliente que encomendou poder voltar, porque o mais importante de você conquistar clientes é você conquistar clientes que voltam, porque você tem que apresentar uma coisa bem feita. Que nem você compra uma coisa, você achou feia, ruim, você não vai comprar mais daquela pessoa. Então você tem que se esforçar, dar o seu melhor, que é o que eu faço. Eu dou o meu melhor naquelas peças que eu estou fazendo para minhas clientes ou até as pronta entrega, porque eu sei que eu vou vender. E então eu dou para os meus clientes se tornarem clientes fiéis que vão voltar, que eu sei que vão encomendar mais coisas, que vão pedir mais meu trabalho, que vão passar para outras pessoas, que é muito importante, né? Então é muito gratificante os meus seguidores do Instagram, do TikTok, os meus inscritos no YouTube, porque eu sei que com eles eu vou crescer muito e eu vou tornar meu sonho realidade de ter a minha loja, vender bastante para todo o Brasil, e isso é muito importante para mim. E cada peça que a gente faz no crochê conta uma história da vida da gente, né? Cada peça que você faz, você está passando por um momento diferente na sua vida. Um dia você está feliz, você está fazendo aquela peça, você está feliz. Hoje aconteceu isso, isso, isso. Um dia você está triste, porque aconteceu uma coisa triste. Um dia você está empolgada, um dia você está desanimada. Então, cada peça conta uma história do seu dia. Como você fez a peça em como estava seu dia, naquele dia daquela peça. Isso mexe muito com a gente, né? E tem muita coisa ainda que eu quero aprender a fazer. Eu quero aprender a fazer muita coisa diferente. Eu vi uns tapetes, uns jogos de banheiro com barbante decore luxo. Eu já comprei os barbantes. Eu quero vender essas peças porque eu achei que fica muito lindo. Eu quero aprender a fazer bastante coisa diferente ainda, né? Agora com as encomendas eu não estou tendo tempo de fazer alguma coisa assim. Mas eu estou feliz por estar tendo encomendas também, né? Isso é muito importante. E o crochê é o quê? É uma parte do que eu sou, da pessoa que eu fui criada, né? No meio do crochê da minha mãe. Apesar da minha mãe nunca ter feito crochê, eu me senti incentivada por ela, porque
ela sempre comprou crochê, sempre gostou do crochê, então eu sempre me senti incentivada por ela. Então, a pessoa que eu sou hoje no crochê, eu devo à minha mãe, né? Porque ela que me ensinou a gostar do crochê. E ela nunca fez crochê, nunca tentou. E na minha família, a única pessoa que faz crochê sou eu mesma, né? E então, é isso. A parte mais importante do crochê na minha vida é a pessoa que eu sou fazendo o crochê. Eu sou uma pessoa dedicada, faço com muito amor, carinho e quero conquistar muitos clientes, muitos seguidores. Quero fazer muitas encomendas também e eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir e Deus vai me ajudar nessa batalha. Eu vou deixar uma mensagem aqui para quem compra de mim, para minhas clientes e para os meus seguidores no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube. Eu sou muito grata a Deus por vocês estarem me seguindo, estarem acompanhando o meu trabalho, estar comprando de mim, estar escolhendo o que eu faço com muito amor e dedicação para vocês. Todo vídeo, toda coisa que eu posto, todo o trabalho que eu faço é dedicado a vocês, ok? Que Deus abençoe a cada um, as suas famílias, porque isso que vocês estão fazendo por mim está sendo muito gratificante, está me fazendo crescer como crocheteira, como pessoa e como mulher. Então, meus amores, por hoje é isso. Peço a vocês novamente que se inscrevam no meu canal, aqui no YouTube, Luna_Crochê72. Me sigam no Instagram, no TikTok, Luna_72 também. Luna Crochê 72 e que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias. Tenham um ótimo fim de semana e que Deus abençoe a cada uma. Beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Artes em Fio.